Depois, o Sr. Deputado António Filipe, sobre a questão dos sistemas de saúde. E para dizer ao Sr. Deputado António Filipe, que é para não ficar muitas dúvidas sobre aquilo que eu quero e disse, quer dizer, nós não vamos fazer nenhuma alteração ao sistema de saúde que existe hoje na PSP e na GNR. Não vamos fazer. Nós estamos obrigados, o país, foi essa a assinatura que resultou do memorando, em 2016, em ter sustentação nos dois sistemas. E, em relação a essa matéria, o que eu quero dizer ao Sr. Deputado António Filipe e aos seus deputados é o seguinte. Vamos lá ver. Há 3 áreas que são diferentes na gestão, e é isso que diz aí o orçamento, na gestão dos sistemas de saúde. Um tem a ver com a comparticipação que é feita nos medicamentos. O que é que acontece? Em vez de essa comparticipação decorrer diretamente dos nossos sistemas privativos, ela é exatamente igual àquela que acontece na ADSE, o que nós fizemos foi uma partilha de recursos com o Ministério da Saúde, em que a verificação da despesa, de cada uma das despesas, uma vez que eles têm um sistema muito desenvolvido nessa área, passa para o Sistema Nacional de Saúde. Os elementos das Forças de Segurança não perdem rigorosamente nada. O que é que nós poupamos? Poupamos ter sistemas de verificação próprios, nossos, em cada uma das Forças de Segurança. Pois se o Estado já tem, no sistema de saúde, sistemas de verificação das comparticipações nos medicamentos que são iguais, não vemos nenhuma razão para ter esta duplicação de funções. Segunda matéria, que tem a ver com os diagnósticos, como é que se diz? Meios complementares de diagnóstico e esse tipo de situações. Exatamente a mesma coisa. Há sistemas de verificação desse tipo de situações que nós temos hoje na segurança, que julgamos nós com vantagem, podem passar para os sistemas de verificação que existem para o conjunto quer dos funcionários públicos, quer dos cidadãos através do Sistema Nacional de Saúde. E estamos a fazer renegociação com alguns contratos que eram de prestação de convenções e de prestação de serviços, no sentido de ganharmos aí alguma margem, coisa que já foi feita no sistema de saúde, com vantagem para o Estado e para os utentes, e poder aí poupanças do ponto de vista orçamental. Bom, tudo visto, com estas operações que estão em curso e que se vão consumar em 2013, e nós faremos as adequadas e proporcionais transferências para o Ministério da Saúde naquilo que tem a ver com esta partilha de recursos, e desoneramos as estruturas da PSP e da GNR. Tudo visto, isto significa, Sr. Deputado, que são os tais mapas que eu há pouco mostrava. No total, da Guarda Nacional Republicana, num total de 45 milhões de despesa no sistema, tirando estas componentes que eu tive a oportunidade de falar ao Sr. Deputado, que são deslocadas para o Sistema de Saúde, mas que são pagas por nós. Isto significa que nós temos, no ano 2012, uma despesa de 13,6 milhões de euros e temos, das contribuições de cada um dos elementos da GNR, 11,2 milhões de euros. Ou seja, nós temos um esforço de sustentação, e sustentação não quer dizer rigorosamente zero, de 2,4 milhões de euros a fazer até 2016. É isso que mostra a execução. No caso da PSP, que teve em 2012 um total de despesa de 39,1 milhão, ou melhor, esperamos que venha a ter, 39,1 milhão de euros, exatamente na mesma lógica, significa que nós temos 12,8 milhões de euros de despesa, tirando aquela que é transferida para o Sistema Nacional de Saúde, e temos de contribuições dos elementos policiais 10,2, o que significa 2,6 de ajustamento a fazer. Que é possível fazer, ou seja, está razoavelmente equilibrado, é preciso um esforço mais, mas nós julgamos que a eficiência que vamos ganhar nesta partilha de recursos e nas renegociações das convenções que temos de entidades que prestam serviço nesta área, ajudam de forma muito significativa a termos equilibrado e sustentada a despesa que é feita
para os elementos das forças de segurança, com recurso às contribuições adicionais dos elementos das forças de segurança para este mesmo sistema. E, portanto, eu quero sublinhar este ponto. Não está em causa nem retirar nenhum direito aos elementos das forças de segurança, nem impedir este benefício que resulta da aplicação deste sistema. A única coisa que está em causa aqui, e julgo que todos conviremos que faz sentido, é que ganhemos escala, ganhemos eficiência, poupemos na gestão normal deste tipo de processos e, através disso, consigamos a tal sustentação e equilíbrio a que estamos obrigados e que, em qualquer caso, faz sentido que exista num sistema como este. E julgo que fui claro em relação a esta matéria. Depois... Depois, Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado António Filipe falou do orçamento e naquela história dos transportes gratuitos e dos passes e da patrulha. Só para dizer ao Sr. Deputado, eu confirmo aquilo que disse anteriormente em relação a essa matéria, sendo que é verdade, eu já não sei qual é o artigo, não sei de cor, mas há um artigo do orçamento que tem que ter uma alteração. Suponho que seja o 142. Numa palavra que foi uma palavra, eu confesso que ainda estou para saber de onde é que isso veio, mas que tem lá, em vez de serviço, tem patrulha, ou patrulhamento, que é a palavra que está. Mas já está tudo acertado, no sentido de ficar isso clarificado. A ideia sempre foi a de que, evidentemente, os elementos policiais nas atividades que desenvolvem múltiplas, patrulha ou outras, desde que seja de serviço, usem os transportes. Agora, eu já esclareci isso publicamente, de resto, há vários dias. Agora, eu queria sublinhar este ponto, Sr. Deputado, para não haver confusão. Quando se fala dos passos sociais, nós não estamos a falar de uma coisa gratuita. Quer dizer, isso é que nós precisamos tirar na nossa cabeça. Não é gratuito. Não era gratuito. E não vai continuar a ser gratuito. As instituições pagam por isso. É que a ideia de que há um brinde e uma oferta que não custa dinheiro não existe. Eu dei ao Sr. Deputado os números certos. Na PSP, a atribuição desse benefício custa 8,2 milhões de euros em 2012. Na GNR, 6 milhões e meio e no CEF 270 mil. E, portanto, a conversa de que tiraram-nos um benefício, vão tirar um benefício, era uma coisa gratuita. Não, é gratuita para os elementos. Para as forças de segurança não é. E convém evidenciar que não estamos a falar da mesma coisa, nem na mesma onda de discurso em relação a esta matéria. E, portanto, o que eu quero dizer aqui foi aquilo que eu já disse publicamente. Nunca esteve em causa, por isso é que eu disse, o 142 não se aplica aqui, porque este não é transporte gratuito, este transporte é pago pelas instituições. E, portanto, nunca esteve isso em causa. Há aquele ajustamento que é preciso fazer, de ajustamento para serviço, far-se-á na especialidade, é para isso que serve esta discussão que aqui estamos a fazer, mas isso nunca esteve em causa. E, portanto, julgo que podemos arrumar definitivamente essa matéria sem perdermos mais tempo, porque não é, em rigor, nenhuma questão. Depois, a senhora deputada Cecília Honório, ou senhora deputada Cecília Honório, eu nunca quis puxar as orelhas a Vossa Excelência, por amor de Deus, era o que mais me faltava, nem eu me permitia uma coisa dessas. Agora, a senhora deputada, nós estamos aqui num debate político, e se a senhora deputada diz coisas com as quais eu não concordo, enfim, com muita estima que eu tenho por Vossa Excelência, eu não posso deixar de responder. Agora, eu quero registrar uma coisa, a senhora deputada está muito traumatizada por as coisas terem corrido bem. Eu acho que a senhora deputada vinha preparada aqui para uma coisa mais complicada. A senhora deputada está muito traumatizada com isso. Mas sabe uma coisa, senhora deputada, deixe-me dizer. Eu não tenho problema nenhum em dizer, olha que não foi nenhuma enormidade aquilo que a senhora está a pensar. Mas porquê é que a senhora deputada nunca me perguntou quanto é que custa um policiamento de um Benfica-Porto? Ou de um Porto-Benfica? Ou de um Sporting-Benfica? A senhora deputada tem ideia de qual é o envolvimento de forças de segurança num jogo desses, por exemplo? Eu nunca vi a perguntar quanto é que custava uma coisa dessas. E quanto é que custa, por exemplo, acompanhar uma equipa de Lisboa ao Porto, com não sei quantos carros na autoestrada, com GNRs nas passagens das autoestradas, GNRs nas estações de serviço, caixa de segurança do sítio onde se para o transporte até ao estádio. Esse é que era um custo interessante de nós analisarmos um dia destes. Esse era.
Olha, Sr. Deputado, olha que não tem nada a ver com aquilo que se pode. Não tem nada. Vá por mim. Não tem nada. E ontem não houve nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Do ponto de vista do dispositivo de segurança, a Sra. Deputada devem ter falado numas coisas assim um bocadinho fantasiosas. Do ponto de vista da estrutura de segurança foi, posso dizer assim, a prata da casa que fez aquilo. A prata da casa, senhora, como não podia deixar de ser, como é evidente, não é? Agora, fez, deixe-me dizer-lhe, com extraordinária competência, com muita eficiência e, julgo, com um aplauso generalizado do país. E eu julgo que todos devemos ficar satisfeitos em relação a essa matéria. Depois, sobre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, cartas de risco. A Sra. Deputada, eu já tinha anunciado aqui essa intenção. A Sra. Deputada sabe que há alguns municípios que têm cartas de risco municipais. E quase todos, se não todos, têm os planos de emergência aprovados. O que nós queremos fazer é, com recurso a fundos comunitários, termos cartas de risco intermunicipais. Porquê? Porque isso dá, ao nível da proteção civil, todos os especialistas na proteção civil falam na necessidade de fazermos isso, dá escala dos riscos a que temos que acorrer, os riscos não têm fronteiras municipais, dos riscos a que temos que acorrer e do dispositivo que devemos ter em cada local para acorrer esses riscos. Bom, isto é muito importante na alteração que queremos fazer, com sensatez, com ponderação, com tempo, nesta área. Nós não podemos desguarnecer a proteção desses riscos e o socorro das pessoas, com certeza, mas devemos apontar, do ponto de vista político, para um caminho. E o caminho é este. Do ponto de vista da Proteção Civil, tem o país tudo a ganhar na cooperação intermunicipal, que de resto começa a suceder, na identificação rigorosa desses riscos à escala intermunicipal, porque isso permite racionalizar equipamentos, infraestruturas e dispositivos capazes de acorrer esses riscos numa escala supramunicipal. E, portanto, a ideia é esta. E só para dizer à Sra. Deputada que as tais portarias da videoproteção, que eram portarias técnicas, depois de terem obtido parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de terem sido ajustadas, de terem voltado outra vez para parecer, não estou a fazer crítica a ninguém, estou a dizer trabalho que foi necessário fazer, já estão para publicação desde o dia 26 de outubro, são 3 portarias e, portanto, respondem às questões que a Sra. Deputada colocou sobre esta matéria. Depois o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, CIVIC, eu já tive a oportunidade aqui de responder. Deputado, é só para dizer que a data que eu tenho é 26 de dezembro, mas admito que a sua de 21 de dezembro esteja mais certa do que a minha. É a data limite para a interligação do VTS com os postos CIVIC. Como sabe, havia um problema que tinha a ver com a questão do VTS e ele ficou resolvido. Foi por concurso, não é? Não. Foi ajuste direto, num montante de 100 mil, à volta de 100 mil euros, a importância da verba foi essa. Aquilo que se está a fazer é justamente essa irrigação e ela é absolutamente essencial para o funcionamento do sistema. Nós, o que nos comprometemos na Cimeira Luso-Espanhola foi a ter isso, todo o sistema cívico completado em abril, maio do próximo ano. E naquilo que temos de calendário das obras que já estão no terreno, como o Sr. Deputado pode confirmar, estimamos que vamos cumprir, e é muito importante para o país, cumprir esse prazo. E, portanto, finalmente, espero, em abril ou maio, não o Ministro da Administração Interna, mas o país, poder dizer que temos finalmente fechada a rede do CIVIC, que acompanha o Sr. Deputado, é muito, muito, muito relevante. Deixe-me só dizer que a questão do financiamento comunitário não é feita através do CREN, este é feito através do Frontex. Para o CIVIC, se não estou em erro, julgo que não é o CREN, é o Frontex. Os nossos parceiros europeus e as entidades que gerem estas matérias estão informadas das nossas pretensões e dos nossos prazos em relação a isto. Depois, sobre a questão do Ciresp. Sr. Deputado, há de facto um problema que tem a ver com o contrato de manutenção do sistema Ciresp. E nós estamos a resolver, e julgo que estará para muito breve, porque isso significa nós prolongarmos por mais um ano o contrato que existia até agora na questão do Ciresp. E esta questão é uma questão muito importante, porque o Ciresp é uma rede importante de comunicações. Agora, eu queria dizer ao Sr. Deputado que, tirando esta questão, que é importante, não estou a dizer que não é, nós temos cumprido religiosamente nesta matéria do Ciresp. E eu, por exemplo, quando entramos no Ministério, dos 48 milhões que custa a rede Ciresp por ano,
nós tínhamos no orçamento 12 milhões. E no fim do ano tivemos que pôr 36 milhões para completar esse pagamento, que foi depois completado. Agora, esta situação da manutenção, o Sr. Deputado, eu confirmo, nunca fujo, acho que o Sr. Deputado tem razão, está a ser resolvida, julgo que ficará resolvida a breve prazo, até porque eu quero mesmo ver essa questão desde já, para que não tenhamos aí nenhuma questão, porque essa matéria do Ciresp é muito importante, muito embora convenha dizer, o Sr. Deputado saberá certamente, isto tem afetado a capacidade operacional do sistema em termos de comunicações e assim vai continuar. Depois, à Sra. Deputada Andreia Neto, nas instalações de Santo Tirso, ao Sr. Deputado, é só para confirmar, sim, havia um protocolo firmado entre o Ministério e a Câmara Municipal. Nós já demos a conhecer ao Sr. Presidente de Câmara a tal incapacidade de fazer obra de raiz naqueles termos que estavam protocolados, mas inteira disponibilidade para encontrar outra solução. O Sr. Presidente de Câmara, devo dizer, compreendeu as nossas dificuldades e a nossa vontade de fazer em Santo Tirso aquilo que é preciso ser feito, não exatamente naqueles termos. O que eu sei é que estão a fazer o projeto, digamos, de reestruturação, de requalificação do edifício para onde vai a Polícia de Segurança Pública. Cá está um dos casos, vai ser numa antiga escola, a Sra. Deputada julgo que saberá. Vamos dar utilização a essa antiga escola com condições, adaptando evidentemente à função policial e em cooperação com as câmaras municipais, podemos resolver aí um problema, menos um problema em cima da mesa. Em relação a Beja, para dizer ao Sr. Deputado João Ramos que em Beja, vamos lá ver se a gente se entende, nós não fechamos nenhum posto da GNR. Nós temos postos que estão a funcionar naquilo que nós chamamos de horário reduzido, que significa que a partir de uma determinada hora fecham. Mas eu queria sublinhar este ponto porque eu julgo que todos podemos fazer aí alguma pedagogia nesta matéria. Não é por um posto da GNR ou uma esquadra da Polícia de Segurança Pública estar aberta que há mais segurança nessa zona ou não. O que é preciso é que, do ponto de vista operacional, e eu reconheço que há incapacidades em alguns locais, do ponto de vista operacional, haja capacidade de ocupação do território, de malha que se pretende salvaguardar em termos de segurança. Agora, nós não fechamos, eu quero dizer isto, nós não fechamos nenhum posto. O que significa é que, estando reduzido, ou melhor, não estando abertos esses postos entre uma determinada hora, portanto, basicamente no período da noite, nós podemos reforçar as condições de patrulhamento e o número de patrulhas no terreno. E acho que isso é mais importante do que ter o posto aberto. Eu sei que isto é sempre muito sensível, mas julgo que é uma matéria em relação à qual não ganha nada em fazer muita demagogia e se tivermos todos racionalidade e sensatez, eu julgo que fazemos perceber as razões desta questão. Depois, a senhora deputada, a senhora Isabel Moreira, para dizer, ó senhora deputada, eu quando dei aqueles números foi a título informativo, dizer em que idade em média passam à reserva na GNR e na PSP, de resto ao longo dos últimos 4 anos, foi os dados que eu dei, sem comentários, como eu tive a oportunidade de dizer. Mas também lhe quero dizer, senhora deputada, se a pergunta era devolvida para o lado de cá, sim, eu acho que deve haver um regime específico para os elementos das forças de segurança, com certeza. Se é este ou outro, é outra conversa. Agora, que deve haver e que distinga do resto da administração da função pública, com certeza. Com certeza. Eu, aliás, não vale a pena prosseguir no outro, porque, mas, portanto, essa especificidade é importante. Depois, ó Sr. Deputada, eu não conheço nenhuma situação de apoio judiciário nos postos fronteiriços do CEF, com toda a franqueza do mundo. Eu vou-me informar, mas não conheço. Não conheço. E, portanto, sobre esta matéria, depois a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Ó Sra. Deputada, não sei responder e não me dão aqui informação conclusiva sobre os postos de Cesar e Cocujéis, não foi? Foram as duas questões. Confesso que não sei responder, mas eu transmitirei à Sra. Deputada informação pormenorizada sobre isto. Depois, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ó Sr. Deputado Agostinho Lopes, nós conhecemos ambos, porque somos os dois do mesmo distrito e falamos destas matérias de tempo, algumas das questões que existem no distrito de Braga. E para essas matérias